Eu vou repetir aquilo que eu entendi. Uma pergunta sobre a divindade de Jesus, afirmando que ele é Deus. E eu pedi ao pastor para me entregar pelo menos um verso onde Jesus diz que ele é Deus ou onde ele pede para adorá-lo. E graças a Deus, ele não foi capaz. Eu fui perguntado pela moça aqui sobre o verso onde Jesus diz que ele e o Pai são um. Que o que se dá a entender é que se ele é um com o Pai, então ele é Deus. Então vamos observar esse verso, que é de João, capítulo 10, versículo 30, que é onde Jesus diz que ele e o Pai são um. Eu te faço essa pergunta agora. Em qual contexto ele disse isso? E acredite em mim, eu já perguntei pastores, perguntei a padres, missionários. Ninguém soube me dizer o contexto sem antes abrir a Bíblia. Então eu pergunto, você sabe o contexto? Provavelmente, sem abrir a Bíblia, eu acho que não. Porque eu acredito que temos que observar o contexto para poder chegar à conclusão sobre o significado de cada verso. Não podemos simplesmente retirar um versículo de todo um contexto e dizer, olha, Jesus disse isso, sem interpretar o resto. Então vamos analisar o contexto, que começa em João 10, versículo 23, que diz o seguinte: Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Verso 24. Então o povo, que são os judeus, se reuniram em volta dele, Jesus, provavelmente apontando o dedo na cara de Jesus, disseram, até quando você vai nos deixar na dúvida? Seja sincero, se você é o Messias, nos diga, insinuando assim que Jesus não era claro em suas palavras. Então, no verso 25, Jesus respondeu, eu já te disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço, pelo poder do nome do meu Pai, falam por mim. Verso 26. Mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. Verso 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Verso 29. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o meu Pai somos um. Observe o contexto. Eles são um na fé. Jesus obedece a Deus perfeitamente, porque tem o mesmo propósito. Bom, mas os judeus estavam querendo arrumar encrenca e não ficaram satisfeitos com a resposta que Jesus deu. Então, adiante. O versículo 31 diz o seguinte: eles, os judeus, pegaram pedras para atacarem Jesus. E no versículo 32, Jesus responde aos judeus: eu fiz diante de vocês muitas obras em nome do meu Pai. Ele me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Então os judeus, no versículo 33, responderam: não é por causa de nenhuma de suas boas obras que queremos matá-lo, mas porque ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus, pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. E de acordo com a lei dos judeus na época, blasfêmia contra Deus era paga com a própria vida. Mas veja, se Jesus fosse realmente Deus, que oportunidade ele teria aqui? Ele poderia simplesmente falar, mas eu sou Deus. Mas não foi isso que ele fez. Então observe aqui. Então Jesus, no versículo 34, diz o seguinte: na lei de vocês, judeus, está escrito que Deus disse, vocês são deuses. Jesus pegou essa menção do Salmo 82, versículo 6, que também faz parte da lei dos judeus. E o Salmo 82 também menciona, no mesmo versículo, que todos aqueles que seguem a Deus são filhos do Altíssimo. Então essa é a figura da linguagem deles, da mesma forma que Deus também é conhecido pelo nome Senhor, mas
Nem todo mundo que você chama de Senhor é Deus. É apenas a maneira que eles se comunicam. E Jesus conclui, versículo 35, sabemos que as Escrituras Sagradas sempre dizem a verdade, e sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Verso 36, quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele, assim como diz no Salmo? Que todos aqueles que aceitam a mensagem são considerados filhos de Deus, de acordo com o Salmo. Resumindo, Jesus está dizendo que, de acordo com o linguajar do judeu, pessoas são chamadas de deuses. E por que vocês estão querendo arrumar encrenca comigo? Que estou me chamando de filho de Deus, que é uma expressão menor do que chamar uma pessoa de Deus. Moisés foi chamado de Deus, e na própria Bíblia, o demônio é chamado de Deus. E no Salmo 86, os judeus são chamados de deuses, ou seja, apenas uma expressão dos judeus daquela época. Então, quando Jesus disse que ele e o Pai são um, e depois, tirando esse verso do contexto e dizer que ele é Deus, realmente não foi aquilo que ele quis dizer, quando olhamos o contexto da conversa.